Muito boa noite a todas e todos. É um prazer, representando a diretoria da seccional, participar da abertura desse evento. Um evento que traz ao debate um tema que está em extrema evidência na nossa sociedade, que é o compliance. E dentro desse tema, não posso dizer inovador, né, Inácio, porque já está bem consolidado no campo acadêmico, mas dentro do tema do compliance, pelo menos na minha humilde opinião, de não especialista na área, eu acredito que essa iniciativa traga aí sim um tema inovador, que é exatamente o tema que vai ser debatido, que é o compliance no esporte. Então, fico muito feliz da Ordem estar tomando essa iniciativa de trazer ao debate um tema novo, um tema corajoso, um tema importante para a sociedade brasileira como um todo, até porque nós sabemos a relevância do esporte, não só sob o ponto de vista sociocultural, mas também como atividade econômica no nosso país. A cada dia que passa, o esporte profissional vem representando um percentual relevante, a cada dia mais relevante na nossa economia, e, dentro desse contexto, a introdução do compliance no mundo esportivo se mostra extremamente relevante. Então, fico muito feliz de, em nome da diretoria da seccional, vir abrir esse evento, prestigiar o evento dos nossos amigos aqui, Luciano e Inácio, que estão organizando, e agradecer a todos os participantes que vão abrilhantar e contribuir para a construção e o debate desse tema. Em nome do presidente Délio, então, transmito a todos parabéns pela iniciativa e o desejo de um evento repleto de bons debates e que a gente possa, dentro da casa, continuar desenvolvendo o tema compliance. Aqui na nossa casa, o nosso conselheiro Inácio é o presidente da Comissão de Compliance e vem desenvolvendo um brilhante trabalho no debate, não só do ponto de vista acadêmico, mas, acima de tudo, na introdução do sistema de compliance na seccional. Então, recentemente foi publicada a portaria que estrutura, que dá o pontapé inicial no processo de estruturação do compliance na seccional, e fico muito feliz de estar participando não só desse evento, mas também desse processo de estruturação no comitê do compliance da seccional, e acredito que a OAB, como sempre, ela tem que ser protagonista na sociedade, ela tem que ser protagonista no debate desses temas relevantes para a sociedade do Distrito Federal, e, por isso, com muito orgulho, eu venho prestigiar o evento e, representando a diretoria da seccional e o presidente Délio, participar de um evento tão qualificado e relevante. Então, sem mais delongas, que ninguém veio aqui para me ouvir, né, Inácio e Luciano? Então, passo a palavra aqui para o Luciano, que vai dar continuidade na condução dos trabalhos. Obrigado. Obrigado, meu amigo. Boa noite. Boa noite a todos. Eu queria começar, enfim, apresentando a vocês quem está compondo essa mesa hoje aqui conosco. Primeiro sou eu, Luciano Pinheiro, sou presidente da Comissão de Direito Desportivo, que, junto com meu amigo Inácio Alencastro, da Comissão de Direito de Compliance aqui da OAB, nós nos reunimos para organizar esse evento e contamos aqui, então, com a participação também, aqui à minha direita, o doutor Maurício, lá na ponta, o doutor Maurício Figueiredo Corrêa da Veiga, que é ex-presidente da Comissão de Direito Esportivo e certamente quem fez dessa comissão uma comissão de relevo aqui dentro da casa. Doutor Flávio Feitosa Costa, também à minha direita, presidente da diretoria executiva da Rede Governança Brasil. Doutora Roberta Codioto, também aqui à minha direita. Doutora Roberta, ela é executiva jurídica e de compliance com mais de 20 anos de experiência na área, conselheira da Comissão de Ética da Presidência da República e membro do programa Integridade Tricolor do São Paulo Futebol Clube. Aqui à minha esquerda, o doutor Leonardo Andreotti, lá na ponta. Léo, boa noite. Fundador e diretor jurídico da Rede Governança Brasil, professor convidado no Master em Direito Esportivo Internacional, membro da Comissão de Direito Esportivo também da OABDF, e, quem eu já disse, doutor Inácio Alencastro, e, por fim, a doutora Adriene Silveira Hassen, que é auditora da Justiça Desportiva. Obrigado a todos. Inácio, quer dar algum recado antes da gente começar, ou podemos ir para frente? Luciano, quero lhe agradecer esse honroso convite e pelo adiantado da hora. Nós estamos um pouquinho atrasados, 35 minutos. No evento de compliance não é saudável, então vamos seguir com a nossa pauta. Vamos lá. Aliás, eu esqueci do doutor Antônio Loyola, também meu amigo, está aqui à minha direita. Estava escondido ali, mas com certeza é uma presença
Exatamente, professor aqui, de nós todos, aqui dentro da OAB, na área de compliance. E aí, sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao mediador, que é o doutor Leonardo Andreotti, que vai seguir com as perguntas aí para os nossos debatedores. Eu só peço desculpa a todos, houve um pequeno atraso aqui na presença do ministro Augusto Nardes, que está a caminho, enfim, e quando ele chegar, a gente vai fazer uma pequena pausa aqui nos debates, que ele quer fazer uma saudação e uma apresentação, e eu acho que todos merecemos ouvir o ministro, né, sobre o assunto. Então, já peço desculpa antecipadamente por essa interrupção, eventual interrupção nos debates aqui, na hora da chegada do ministro Augusto. Léo, está com a palavra, meu amigo. Muito obrigado, presidente Luciano, meu queridíssimo e dileto amigo. Eu quero, inicialmente, agradecer o convite formulado para que nós estivéssemos aqui na noite de hoje, e o faço, evidentemente, na sua pessoa, na pessoa do doutor Inácio, que tive a honra de conhecer também há pouco, e, sobretudo, do nosso diretor, doutor Rafael, anfitrião dessa casa, Casa da Advocacia, que eu tenho a honra de integrar na condição de membro da Comissão de Direito Esportivo desta seccional. Eu quero, portanto, na pessoa de Vossas Excelências, agradecer o convite formulado e dizer que, para mim, além de um grande desafio estar aqui, falando de um tema extremamente importante, de certa forma inovador, e até algo que, se a gente pode dizer, que significa talvez o único caminho para a salvação de muitas situações, inclusive as esportivas. Mais do que isso, é uma grande alegria e uma grande honra, sobretudo pela minha condição de diretor jurídico, fundador da Rede Governança Brasil, ao lado de grandes amigos, de grandes colegas, neste movimento tão bonito e tão promissor que foi idealizado pelo ministro Augusto Nardes, que, de fato, Luciano, é a grande figura, é a grande autoridade, a grande liderança em vários assuntos, evidentemente, mas, sobretudo, no que se refere à governança do país. A Rede Governança Brasil, que depois eu me permitirei passar a palavra ao nosso presidente da Rede Governança Brasil, para que ele possa explicar, ainda que brevemente, o que é este movimento, vem alcançando resultados expressivos, e principalmente em termos de capilaridade nacional e até internacional, eu diria, no que se refere à governança. Sendo certo que, dentro do contexto associativo que nós temos, e isso de uma forma realmente muito recente, desde 23 de fevereiro, Dia Internacional da Ética, de 2021, portanto, é muito pouco tempo para muitas ações já implementadas. Nós temos vários comitês temáticos, comitês extremamente importantes, a exemplo do Comitê de Governança na Saúde, o Comitê de Governança na Educação, o Comitê de Governança em Estatais, dentre outros tantos. Aqui incluo também o nosso Comitê de Governança no Esporte, que, em um determinado momento, com a presença, evidentemente, do nosso embaixador, ministro Augusto Nardes, será formalmente, doutor Rafael, inaugurado, lançado, por ocasião deste evento tão maravilhoso, tão bem organizado, pela Comissão de Direito Esportivo e pela Comissão de Compliance da OAB. Então, eu, fazendo esse introito, essa introdução necessária, em termos de importância, sobretudo, da governança, do compliance no esporte, eu tenho a grande satisfação de estar aqui perante Vossas Excelências, com grandes amigos. Aqui eu me permito também saudar, na pessoa do presidente da Academia Nacional de Direito Esportivo, Dr. Terence Sveiter, e de outros grandes amigos, a exemplo da doutora Elise Brits, que é a diretora institucional da Rede Governança Brasil, e do nosso professor Luiz Antônio, que é o presidente do Conselho de Administração da Rede Governança Brasil. Dentre outros tantos queridos amigos, que, evidentemente, se nós tivéssemos que citar, nós, evidentemente, perderíamos um tempo bastante relevante em termos de atividade, e é para isso que nós estamos aqui. Então, eu desejando a boa noite a todos os presentes e a todos aqueles que nos acompanham também de forma virtual, eu gostaria de iniciar esse bate-papo, esse debate, indagando. Nós temos aqui o doutor Inácio, a doutora Roberta e o doutor Loyola.
né? E eu gostaria de começar, evidentemente, com a doutora Roberta Codinhoto, né, por razões óbvias e, sobretudo, considerando a sua qualidade técnica nesta área de compliance, principalmente no desporto. Nós sabemos que você, Roberta, tem uma função extremamente importante e inovadora em um grande clube de futebol, né? E seria muito oportuno que nós tivéssemos a oportunidade de entender um pouco deste programa e, evidentemente, com aquela pergunta que não quer calar. Se isso funciona efetivamente, né? O programa de compliance de um clube de futebol, né, no esporte, ele funciona? Nós podemos acreditar que isso tem uma efetividade, sobretudo considerando que nós estamos falando de esporte, dotado de forma inerente, automática, essencial, de regras. Então, eu passo a palavra à Roberta, para que possa, de forma breve, objetiva, vou colocar aqui a cada pergunta, para ficar mais fácil a organização, até, né, Inácio, adotando também elementos de compliance, colocar 5 minutos de limite para que a gente possa entender essas respostas tão importantes para a nossa sociedade também. Roberta, você tem a palavra, muito obrigado por sua presença e uma boa noite. Não vai ter prorrogação de tempo? Boa noite a todos. É uma honra estar aqui nessa mesa repleta de colegas queridos que fazia tempo que eu não via. Eu acho que todos estamos muito contentes de ter retorno aos poucos, né, ao presencial, e nós podemos colocar aí a bola em campo, já que estamos falando de esporte. Então, obrigada pelo convite, Léo, muito honrada também de fazer parte da Rede Governança Brasil. E fico muito feliz com esse desafio que me foi dado para comandar um projeto de transformação cultural dentro do esporte. Então, respondendo a pergunta do Léo, é um projeto de transformação de cultura mesmo, assim eu chamaria. Então, um ambiente em que as regras eram feitas há muito tempo daquela forma, não se sentia a necessidade de fazer algo diferente. Então, quando a gente desconhece exatamente, né, para que serve, eu costumo falar uma frase sempre de um professor que foi professor meu da FGV: aquilo que eu não conheço eu não gosto, o que eu não gosto eu odeio, o que eu odeio eu quero matar. Então, é basicamente o que as pessoas pensam que o compliance traz, né, para a vida delas. E no esporte não foi diferente. Então, a primeira abordagem que eu tive até de São Paulo, muitos anos atrás, então já vínhamos conversando com quem é o atual compliance officer, e na época estava só com a função de diretor jurídico. Então, a primeira abordagem que ele fez para mim: quero levar compliance para o futebol. E eu parei um pouco, olhei para a cara dele e eu disse assim: não orna, né? Não combinam as duas coisas, porque a gente está num ambiente que só tem maus exemplos, e é assim que a gente vê. Tem excelentes exemplos, mas, infelizmente, os maus exemplos acabam aparecendo, e não senti essa vontade de fazer essa mudança. Então, a primeira oportunidade, então, que o clube se engajou no sentido de sim, queremos, vamos fazer essa mudança, então voltamos a conversar. E a minha proposta, Léo, foi de que nós fizéssemos uma transformação cultural. Tá? Então, que não fosse um mero programa de compliance. Por que eu digo mero programa de compliance? Né? Porque eu defendo que o programa de integridade ele é um pouco mais amplo a partir do momento que eu trago outras vertentes. E foi assim que nós propusemos do São Paulo. Então, eu pedi que nós construíssemos algo que fosse capaz de mudar a cultura dos portões do Morumbi para dentro e dos portões do Morumbi para fora. Porque, a partir do momento, e isso mexe muito comigo, e aí eu já digo para você se funciona ou não, a partir do momento que um jogador levanta a mão e ele diz que ele fez algo errado, então, numa atitude de fair play dentro de campo, mas a torcida o escorraça porque ele fez a coisa certa, nós temos um problema de integridade fora do campo, não é? Ou se um jogador comete lá uma falta e o juiz não percebe e aquilo passa e os torcedores desse time eles celebram que aquilo passou, né, porque beneficiou o meu time, temos um problema de integridade fora do campo. Então, queremos usar o exemplo do futebol, essa transformação que o esporte pode ter, para, sim, fazermos a transformação também na integridade da sociedade, para que eu não celebre, por mais dolorido que seja levar um gol, não é?
corintiano. Que a gente é muito legal trabalhar com esporte, porque você começa a receber contatos dos colegas assim, que pena que você é do tricolor, né? É uma boa profissional, mas é pena que torce para o time errado. Então, que a gente consiga, com esse amor que a gente tem pelo futebol, com os exemplos saudáveis que nós podemos ter, porque os esportistas engajam as crianças para o bem e para o mal, né, para que a gente faça essa transformação cultural na sociedade. E funciona assim, a partir do momento que a gente já vê times se posicionando contra assédio, times se posicionando contra o racismo e a sociedade cobrando mais essa atuação dessas entidades. Então, acredito muito nessa força da mudança que o compliance no esporte pode trazer, Léo. Excelente, Roberta. Muito obrigado. A São Paulina, Roberta. Eu sei, doutor Rafael, que a conformidade ela exige, nas reuniões em um clube, que a pessoa vá trajando as cores do clube. Então, isso acontece com a doutora Roberta, né? Ela depois vai poder explicar bastante isso. Existe como é que chama? Uma etiqueta, né, para isso, dentro da conformidade, dentro de um clube de futebol. Eu vou me dirigir agora ao meu amigo Inácio, até como um complemento dessa primeira pergunta da doutora Roberta, no sentido de que nós estamos diante de uma atividade esportiva, né, numa organização estrutural, esportiva, que, evidentemente, há muito deixou de ser uma atividade lúdica, uma atividade meramente esportiva, para alcançar um fenômeno, evidentemente, econômico, né? E nós, evidentemente, nós temos um olhar muito atento em termos de interlocução de entidades, patrocinadores, né, investidores, a imagem de atletas, a imagem de entidades, né, e tudo isso me parece que, de alguma forma, né, se insere num contexto de conformidade. E, dentro desse parâmetro, dentro desse contexto, eu gostaria de passar-lhe a palavra para que possa abordar sobre essa temática que, como eu disse, de certa forma, é um complemento também à importante função do compliance no esporte, e principalmente no futebol. Muitíssimo grato, meu amigo. Eu cumprimento a mesa e todos os presentes na pessoa do Dr. Terence Sveiter, que é um advogado respeitadíssimo e aumenta a responsabilidade de falar. Olha só, essa questão do compliance, ela é extremamente importante em todas as corporações e todos os nichos de mercado. E a Roberta está trazendo aqui, eu já sabia que acompanha ela nas redes sociais, a Roberta é uma querida amiga, uma player do mercado de compliance, ela já vem tratando desse assunto há muito tempo no São Paulo, mas eu queria deixar um registro aqui, e já uma provocação, que o Flamengo, com o presidente Bandeira de Mello, foi um dos primeiros a implementar a governança no futebol. E como bom flamenguista, assim como o meu diretor Rafael aqui, a gente sabe que o Flamengo, o Marcelo também ali, sabe que o Flamengo ele mudou de patamar, né, Denise? Mudou de patamar depois desse episódio. Mas, sem gastar muito meu tempo, eu gastei um minutinho com essa questão muito importante, eu queria destacar que, como foi dito aqui, o esporte ele tem por trás dele as empresas, e as empresas têm que gerar receita, lucro, e tem toda uma função social. E como toda empresa que tem uma respeitabilidade, hoje em dia, modernamente, as empresas têm uma governança bem intensa, geralmente tem-se um conselho de administração e uma diretoria executiva no sistema dual puro, e tem um programa de compliance. Então, temos ali o comprometimento da alta administração, que contrata profissionais do quilate da doutora Roberta para promover um compliance, análise de risco, treinamentos, nós temos canais de denúncia e nós temos também as due diligence. Por que eu estou falando das duas diligências? Para a gente trazer uma reflexão aqui. Todo time de futebol tem estampado um patrocinador, e esse patrocinador ele pode trazer um risco enorme de imagem àquele time de futebol. E um atleta, por exemplo, ele pode trazer um risco àquela marca. Vou trazer 2 exemplos aqui, que todo mundo se lembra, são exemplos públicos. Cristiano Ronaldo e Neymar foram acusados de violência sexual, né? A Nike rompeu o contrato com o Neymar, porém não rompeu com o Cristiano Ronaldo. Ou seja, o compliance, como a Roberta acabou de falar, ele transcende o cumprimento de regras. Ele é um programa de integridade. Então,
o profissional Neymar e o profissional Cristiano Ronaldo, dentro das 4 linhas de um campo de futebol, são os melhores do mundo. São pessoas de um diferencial, mas talvez o profissional de compliance da Nike, quando foi analisar quem romper contrato, ele olhou o Cristiano Ronaldo, pai de família, profissional disciplinado, um exemplo a ser seguido. O Neymar, aí não vai crítica nenhuma. Ele ainda é muito jovem, gosta mais de festa e etc. Aonde que a Nike quis permanecer com a imagem dele atrelada? Então, o compliance entra exatamente aí. E todas as corporações têm essa mesma situação. Então, complementando a resposta, eu lhe devolvo a palavra, mediador. Muito obrigado, Inácio. Além de um complemento, uma resposta também bastante completa. Eu vou sugerir que a gente faça a última pergunta dessa rodada de perguntas, né, para que a gente possa finalmente escutar as palavras de Sua Excelência, o ministro Augusto Nardes, que acaba de chegar, né, a quem eu cumprimento em nome da mesa, ministro Nardes, e certamente nos brindará, como sempre o faz, com uma palestra de muita qualidade, com muitos elementos, com muito conteúdo, né, que como é peculiar de Vossa Excelência. Então, eu vou passar a palavra ao... Se me permite só um... Por favor, doutor Rafael. Parte, queria convidar o ministro Nardes, por favor, a compor a mesa conosco. Acho que a gente pode chegar para cá. Eu vou pedir licença aos presentes, mas eu tenho um compromisso agora de posse do conselheiro Rodrigo Badaró, que hoje tomou posse no Conselho Nacional do Ministério Público, então tenho certeza que vocês estão muito bem acompanhados e representados aqui pelos nossos 2 presidentes. Então, desejo a todos que aproveitem bem a noite e que continuem com esse evento brilhante. Obrigado. Doutor Luciano, agradecendo, obviamente, né, doutor Rafael, anfitrião da nossa casa. O professor Loyola gentilmente cedeu, né, o passo para que a gente pudesse continuar depois dos debates, para que nós pudéssemos finalmente ouvir a fala de Sua Excelência, o ministro Augusto Nardes. Não sei se já está a apresentação disponível na tela, se não, nesse momento inicial, enquanto nós passamos a palavra ao ministro, evidentemente eu vou passar a palavra ao presidente desta mesa para que possa fazer às vezes, né, e passar a palavra ao nosso eminente ministro. Já tem a palavra. Então, doutor Luciano, fique à vontade, por favor, tenha a palavra, depois eu volto com as minhas funções técnicas no debate. Obrigado, Léo. Obrigado, ministro, pela presença. Estamos muito felizes aqui na casa de receber Vossa Excelência. E, enfim, sem mais delongas também, dado o adiantado da hora, a palavra Vossa Excelência. Obrigado, satisfação estar aqui na OAB para falar de um tema tão, na pessoa do diretor, eu gostaria de saudar todas as demais autoridades. Hoje foi um dia difícil, eu saí de madrugada, fui a Paracatu e discutir sobre desenvolvimento sustentável, agronegócio, que essa região agora já é um novo Eldorado, né, do Brasil. Então, fui falar de um tema tão importante que praticamente inviabiliza a nossa economia nacional. Nós estamos com ousadia aí, junto com o meu amigo Flávio Feitosa e todos os integrantes da rede, né? Está aqui o meu estimado presidente do Conselho, Luiz Antônio, tantos presidentes de comitês que estão aqui. Eu quero saudar, acho que no presidente do Conselho da Administração e da Renata, que é do Conselho Fiscal. Saudar todos os demais coordenadores, porque eu não vou conseguir gravar o nome de todos que estão aqui, recém cheguei, então peço desculpa pela omissão, eventualmente.
quando eu era deputado, eu tive 6 mandatos, eu não podia deixar de falar o nome de todo mundo, senão eu perdi o voto. Agora estou numa situação mais confortável de não ser candidato. Espero não voltar a ser candidato, que é uma missão difícil. Esse ano temos eleição, né? Agradar as pessoas, ser gentil, faz parte da minha forma de ser, então peço a escusa. Mas o tema esporte é um tema muito importante para a nação brasileira, porque faz parte da paixão nossa. Ontem, acho que foi o Tamoio que estava lá conosco, ele citou que podia juntar cultura com esporte, ou foi o próprio Andreotti que falou, e nós estávamos ontem com um grupo de atletas, lideranças importantes, que talvez estejam aqui todos, não sei, não consegui olhar ainda o ambiente, que estão todos presentes, para discutir o futuro do esporte no Brasil. Hoje estava discutindo o futuro do agro no Brasil. Nós já estamos com 28 comitês e, portanto, a rede cresceu muito. E a questão do esporte, para mim, foi uma interrogação, os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo no Brasil. Infelizmente, nós não tivemos o legado que queríamos, porque conseguimos fazer a Copa, conseguimos fazer os Jogos, mas transformar o Rio numa cidade esportiva, que tem a tradição, o Rio de Janeiro se descer uma cidade esportiva, mas ser, além disso, uma cidade de segurança, não conseguimos transformar. Então, isso nos deixou um pouco penalizados, porque logo após veio a pandemia, e a gente fez algumas auditorias, o tribunal fez algumas auditorias em cima disso. E, portanto, esse é o tema que nós podemos debater até para ver o legado para as próximas atividade desportiva no Brasil. Então, eu mandei fazer uma auditoria lá no TCU para a gente fazer a avaliação. A gente fez uma mudança muito grande no TCU em 2012, 13 e 14. Eu fiz uma proposta de o TCU ser mais preventivo que somente punitivo. Eu tenho falado que a zona de conforto fica multando, penalizando, enfim, que a gente tem que ter capacidade de fazer uma prevenção e criar indicadores. Para isso nós já criamos. O Brasil hoje tem indicadores de governança de todas as instituições públicas. Hoje eu recebi o presidente da Petrobras, voltando de Paracatu, ele foi lá falar comigo, e aí eu citei o exemplo das dificuldades que a Petrobras passou, né? E, recentemente, nós vimos todos os reflexos negativos da situação da Petrobras, especialmente com as 4 refinarias que foram iniciadas e não terminaram nenhuma, né? 180, 190 bilhões jogados no lixo, né? Isso é decorrente da falta de governança. E a Petrobras investia muito, né? Também no esporte, até hoje eles foram falar comigo, nós estamos fazendo investimento na área social, eu sei que vocês estão fazendo uma auditoria, mas eu estou à disposição, ministro, para me colocar e explicar esses investimentos. A gente tem que avaliar tudo, porque é o nosso papel, fazer a fiscalização. Seja no esporte, seja na Petrobras, seja na agricultura, seja na infraestrutura, em tudo, nós temos que estar presentes. Nós conseguimos fazer essa transformação do tribunal ser mais um órgão orientador do Estado, público do Estado brasileiro, e a gente poder gastar com eficiência, com eficácia e com efetividade. Esta demanda é resultado até do padrão FIFA de 2014. Você recorda? Milhões de brasileiros saindo às ruas para pedir padrão FIFA, da construção dos estádios, que eles queriam também hospitais, nós não investimos em hospitais, investimos no padrão FIFA, e depois passamos essa situação, como diz o nordestino, de perrengue total com a pandemia, por falta de um planejamento adequado numa área que é fundamental, que é a vida, a saúde das pessoas. E o esporte é também a sua estrutura necessária para poder viabilizar a disciplina, viabilizar o bem-estar do cidadão, além da paixão. Ela tem que ter a história da sociedade mundial, desde os Jogos de Atenas até hoje, é uma coisa que alimenta. Eu mesmo sou esportista ainda, estou praticando esporte, apesar de ter já uma certa idade, mas não deixo de praticar meu esporte todas as semanas, se possível, caminhar todos os dias, eu faço isso, porque faz parte da nossa vida.
Mas eu senti no meu amigo Andreotti uma paixão tão grande, e quando ele começou a trabalhar para criar o comitê, eu me dispus a participar, estou aqui exatamente para homenagear o Andreotti, homenagear a todos que estão participando, estão iniciando um projeto, para a gente ver o Brasil entre as principais colocações dos medalhistas no mundo, né? A próxima será em Paris, né? Paris. O Japão, eu esperava, até disse nos Jogos Olímpicos que aconteceu no Rio, que nós pudéssemos aumentar as medalhas. Foi muito tímido o nosso aumento. Mas, de qualquer forma, nós temos que repensar a educação como um todo e transformar uma política que seja sincronizada do município, o Estado e a União em conjunto para poder entregar resultado na educação esportiva. Então, nós mandamos fazer essa auditoria, que eu vou mostrar alguns itens para que vocês possam fazer uma reflexão, o que nós encontramos de erro ou de acerto na questão, na atuação do esporte, a avaliação do desempenho, né, da conformidade, a análise, foi feita essa análise do Ministério do Esporte. O que nós constatamos é que não tinha uma estrutura de instalações adequadas lá nas Olimpíadas, não foi feita uma matriz de todo o trabalho, mais de 50 auditorias realizadas em diversas áreas que colocou a situação de dificuldade, e especialmente em relação às obras, o legado, toda aquela construção de obras feitas, boa parte daquilo não está sendo utilizada ainda de forma adequada. Eu devo ir ao Rio esse fim de semana, eu já não sou mais relator da matéria, e eu até me recordo que foi feita uma abertura com todas as árvores. Aonde estão as árvores? Até agora as árvores não foram plantadas de forma adequada. E isso foi mostrado para o mundo, né? Eu cobrei isso das equipes, e da minha equipe, inclusive, para acompanhar essa questão. Então, não houve uma sequência adequada. Então, transparência também foi um tema, e governança nas Olimpíadas. A atuação do TCU possibilitou essa transparência, essa matriz de responsabilidade. Não tinha matriz de responsabilidade, não tinha sido feito nada. Eu pressionei tanto até que, 6 meses antes, foi apresentada uma matriz de responsabilidade. Os acompanhamentos do tribunal foi no sentido de ajudar, e nós conseguimos fazer uma economia de 450 milhões que nós pedimos para tirar a revogação do artigo 15 da lei do ato olímpico. Eu acho que causou alguns embaraços, mas não tinha matriz de responsabilidade, bota o dinheiro lá e simplesmente não presta conta depois de forma adequada. E nós temos que zelar o recurso público da União. Então, desde 2000, o TCU exigiu uma série de planos, delegado, e é o que nós esperamos deixar para as outras atividades. Então, nós cobramos todas essas atividades. Eu estou lembrando algumas coisas para poder remontar os erros que nós cometemos, para que a gente venha até, através do comitê nosso, Andreotti, evitar que outros eventos aconteçam, a gente possa estabelecer. O Complexo da Barra, algumas arenas abandonadas, outras estão sendo utilizadas para diversos eventos, a maioria deles eventos não esportivos. Complexo de Deodoro, uma parte da arena foi assumida pelas Forças Armadas, outra parte está abandonada. O Brasil mostrou muito que tinha capacidade, mas não aproveitou a oportunidade do legado. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque nós estamos discutindo como melhorar o esporte do país. E o que nós constatamos? Nós fizemos uma auditoria nacional e conseguimos descobrir que não tínhamos uma política nacional, um plano nacional de desporto ainda que tramita no Congresso Nacional. Então, são alguns aspectos que eu gostaria de trazer para que a gente possa discutir através do comitê. Acho que nós temos um bom trabalho para ser feito, Andreotti, no sentido da rede, já que nós pregamos a governança, que a gente possa estabelecer alguns itens como esses. Governança e gestão deficiente no suporte de rendimento, não havia recursos, então, para poder ter uma política de médio e de longo prazo, é totalmente dependente do Estado, controles deficientes ou inexistentes. Eu me recordo que eu fiz uma proposta com o NUSMA, chamar todos os presidentes de confederações e fazer uma palestra sobre governança. A partir daquela palestra, a gente verificou que o país tinha que se organizar melhor para poder
ter um desempenho mais eficiente no esporte. O que nós constatamos que não tinha... Claro que tem confederações, gente mais preparada, outros menos preparados, mas tem alguns que têm planejamento adequado, mas não tinham um planejamento estratégico e não estava sincronizado como um todo. Aí falamos várias vezes com o Nussmann, depois deu todos aqueles problemas que nós todos sabemos. O Nussmann teve problemas seríssimos, a imagem ficou muito negativa, o que nós constatamos nessa auditoria, que foi aprimorado alguns itens, em relação à liderança, estratégia e controle, vocês podem ver os percentuais, mas, e aí está a nossa visão, de que estava sendo implementado, nós fizemos esse levantamento lá atrás, e aí, demais achados da auditoria, ausência de transparência, e, enfim, fragilidades no controles internos. Por isso que a governança é muito importante. Você tem uma matriz, você monta uma matriz, tu utiliza as ferramentas da governança de avaliar, de monitorar e de entregar resultado, mas se tu faz isso com antecedência, você consegue estabelecer. Então, o que eu diria na abertura do comitê aqui, para todos que estão prestigiando esse momento? O Brasil, o que a gente constata hoje, não somente no esporte, mas em todas as áreas, a própria pandemia nos demonstrou a nossa fragilidade, né? Agora também a nossa fragilidade com a guerra da Ucrânia com a Rússia, né? De não termos os fertilizantes adequados, estamos dependendo mais de 90% de fertilizantes de outros países. Que nós temos que montar um planejamento independente do governo A, B ou C, por parte da sociedade. E por isso que a importância da rede de governança. Aqui nós podemos reunir pessoas que se interessam no esporte, discutir e utilizar as ferramentas da governança. Por que eu resolvi implantar a governança no TCU? Eu acho que foi a coisa mais importante que eu fiz. Eu trabalhei em muitas áreas já, eu fui articulador da Lei do Simples, trabalhei no Moderfrota, securitização, trabalhei em vários setores importantes. Fui relator das pedaladas, que me deu muito incômodo, mas o país perdeu 6,8% do PIB em 2014, 15 e 16. 6,8% do PIB. Agora, na pandemia, nós perdemos 4,1%. Então, somando as pedaladas de 15 e 16, nós tivemos um prejuízo de trilhões, porque nós não temos capacidade de sentar, organizar e pensar a nação como um todo. Por isso que, recentemente, a rede criou um prêmio Governança Brasil, que foi um trabalho muito bem articulado aí pelo Flávio Feitosa e por todo o nosso time, para a gente divulgar a tese da governança. O país não pode mais fazer o jeitinho brasileiro, a improvisação brasileira. Ou nós mudamos a forma de trabalhar, ou jamais seremos uma nação líder no planeta. Seremos sempre o país do futuro, e não o país que possa entregar resultado para o conjunto da sociedade. Por isso que veio a rede de governança, eu não esperava que ela crescesse tanto. Nós temos próximo de 500 voluntários hoje, 28 comitês, e pessoas empenhadas, dedicadas, como hoje à noite estamos aqui, para discutir sobre o esporte, como eu tive hoje pela manhã, saí de madrugada para estar lá em Paracatu, a Embrapa me convidou, a Embrapa me pediu que eu fizesse uma palestra para todos os seus funcionários, todos os seus pesquisadores. Eu vou fazer um pequeno exemplo da Embrapa e vamos tentar pensar junto. Aqui tem mais especialista que eu do esporte, então eu aprendo muito com vocês. Vamos pensar. A Embrapa, ela trabalha em pesquisa para produtos. Aí eu disse para eles, olha, nós temos que fazer um levantamento e quais os produtos que nós temos potencialidade, ver as vocações regionais de cada estado, de cada região, e investir em produtos que possam nos dar abertura de mercado lá fora. E, com isso, nós vamos agregar valor, aumentar emprego, aumentar a produtividade, ver o que a gente pode transformar de produtos que são grãos em produtos faturados para melhorar a rentabilidade, agregar valor, isso em relação ao agronegócio. O que nós podemos fazer em relação à questão do esporte? Como é que está o planejamento nacional? Como é que está o planejamento de esporte? Como é que nós podemos fazer com que o Estado, o município e a União possam trabalhar em conjunto, que possa fazer seleção? Eu sei que os chineses vão escolhendo sempre os melhores. Eles, de um momento para outro, eles se transformaram numa potência, porque tiveram capacidade de fazer seleções. Eles têm uma população de 1,4 milhão, e eles não estavam nas posições
de melhor colocação, de repente passaram a ter. O Japão também. Então, em relação ao esporte, se a gente fizer um planejamento adequado, tiver um planejamento nacional, por isso que eu estou trabalhando muito para o centro de governo, tem que ter centro de governo no país. O centro de governo priorizar os temas mais importantes, os pilares da nação. Se nós não estabelecemos os pilares da nação, isso que eu conversei várias vezes com o Michel Temer, convenceu o Michel Temer para fazer o decreto da governança, depois, agora tenho conversado muito com o Bolsonaro, conversei também com a Dilma, alertando que ia acontecer, infelizmente ela não nos escutou, alertei ela em 2012, 13, 14, foram 3 anos de alerta, infelizmente ela não escutou, e aconteceu essa queda do PIB de 6,8%. Então, como transformar uma nação se a gente não tem capacidade de sentar, discutir, organizar e planejar uma atividade, seja de esporte, seja da agricultura, seja da infraestrutura, seja em qualquer setor. Por isso que eu quero cumprimentar todos os integrantes da rede, na pessoa do Flávio Feitosa, do Luiz Antônio, que estão aqui, que é o nosso presidente, do Conselho de Administração, do Conselho e da governança como um todo, por estarem imbuídos de fazer essa transformação. É muito importante aqui na OAB, porque a OAB ela tem uma representatividade. Eu vivo com o pessoal da OAB lá no Tribunal de Contas, né? Tem uma representatividade importante no contexto da sociedade. E se todos nós não nos envolvermos com isso, especialmente nessa eleição, eu espero que não se discuta mais a beleza de A, B ou C, que se discuta projeto de nação. O que nós queremos fazer é um projeto de nação. Seja para o governo de esquerda, centro, direita, quem tiver, tem que ter projeto de nação. E se nós não sentirmos isso nos debates, nós vamos, mais uma vez, se enganar e apostar em uma pessoa só. Uma pessoa pode ser importante nas suas atitudes, é importante, mas ele tem que ter toda uma estrutura para mudar a nação. O que eu posso mostrar, e eu tenho mostrado, e acho que o Flávio poderia até falar melhor que eu, que os indicadores de governança estão melhorando na nação. Hoje nós temos indicadores de governança de pessoas, governança de aquisições, de compras, governança de TI e temos governança organizacional e estamos acompanhando em todos os ministérios. E governança financeira. Esses 5 indicadores já temos no país funcionando. Estamos fazendo acompanhamento de 381 instituições, de toda a estrutura do Estado. Está melhorando. Os ministérios estão melhorando. Melhorou decorrente de um trabalho do tribunal e também do governo que resolveu botar mais técnicos. O jogador Neymar, ele é bom, e você falava antes também do Cristiano Ronaldo, porque são pessoas que têm dom, mas se tu colocares o dom com uma certa disciplina, tu vai ter um resultado melhor, que certamente o Cristiano tem uma imagem melhor que o nosso talentoso Neymar, né, que é um excelente atleta. Se nós conseguíssemos fazer isso na escola, no primário, no secundário, ou seja, no ensino fundamental e no ensino universitário, eu estou fazendo auditoria nas universidades agora, eu tive visitando já 8 universidades, 3 não sabiam o que era governança, não sabem o que é avaliação de risco, não sabem o que é planejamento estratégico. A universidade não sabe. Os professores, eu falo do reitor, como é que está a transparência, a avaliação disso? Me apresente, não tenho o que apresentar. Universidade do Brasil. Então, a gente fica perplexo à falta de organização do conjunto da estrutura do Estado, que é o indutor do desenvolvimento de um país. Por isso que pessoas como vocês, que têm um alto grau intelectual, tanto em todos os nossos comitês, nós temos pessoas de grande capacidade, a própria Roberta Condigno, que está aqui, professora, pessoa preparada, preparadíssimo, como quase todos os integrantes que eu conheço, não conheço todos, da rede são próximo de 500, pessoas de alto nível, nós temos que nos empenhar para deixar um legado para a nação. Estamos indo para o Rio de Janeiro, vai o meu amigo Luiz Antônio, com o Petros, nosso ex-presidente, para debater com os presidenciáveis sobre o futuro da nação. Vamos estar lá todos os candidatos a presidente da República, estaremos essa semana. Semana que vem, eu estou sendo convidado para um debate de a gente estar propondo uma auditoria mundial de desenvolvimento sustentável. Já fizemos na América Latina e no Caribe. A nossa audácia é fazer uma auditoria mundial, já que numa articulação que eu comecei lá em 2012, 13,
Eu fui presidente da Organização Latino-Americana e Caribe dos Tribunais, agora nós vamos presidir o Sistema Mundial do Controle. São 195 países. Então, eu acho que a gente está fazendo a diferença. Não se falava em governança no Brasil, hoje se fala em governança. O tema não era o tema da nação, como também o desenvolvimento sustentável não era um tema tão falado, que é um dos temas mais requisitados, que é o futuro do planeta. Hoje, nós estamos com um belíssimo grupo, está aqui a Renata, que coordena o Comitê de Desenvolvimento Sustentável, que está mostrando que tem capacidade de mostrar um caminho, os pilares da nação. E com um centro de governo, seja de governo A, B ou C, a gente consegue priorizar os pilares. Por isso, a proposta, e eu encerro com essa sugestão que eu dei para o nosso time, de nós, nesta eleição, já estabelecer um primeiro passo de prioridades para quem assumiu o governo no segundo turno. Nós vamos levar uma proposta dos nossos 28 comitês, se possível. Se não for possível, dos 10 comitês, os 20 comitês, de pilares que a nação tem que estabelecer, para que não venha a acontecer as improvisações de nós perdermos, como aconteceu, as 4 refinarias com bilhões e bilhões que foram investidos. Ou nós não termos a insatisfação de ver as nossas 14 mil obras iniciadas no Brasil, nos estados, município e União, não serem terminadas, ficar obras inacabadas. Isso é demonstração de incompetência, de incapacidade do Estado. Ou melhoramos a governança, a eficiência, ou não teremos resultados para ter um padrão FIFA. Esperamos que todos possamos ter um padrão FIFA daqui a um tempo, mas com razoabilidade, construir coisas que possam ser úteis para a sociedade. E nós pensarmos de que, com essas ferramentas que temos hoje da governança, com os 2 livros que já lançamos sobre o tema, Governança para o Desafio do Brasil, da Governança e Esperança, eu coloquei esse título da Governança e Esperança, que é o nosso lema da rede, exatamente para retomar a esperança. Então, eu queria agradecer, cumprimentar o meu amigo Andreotti e todos os líderes desse comitê, e que eu quero me colocar à disposição para participar do debate, e também, de vez em quando, eventualmente, né, nós praticamos esporte. Eu hoje disputo mais tênis, o futebol já abandonei, porque... Então, eu estou à disposição. Hein? Muito obrigado, e um abraço a todos, e obrigado pela presença de todos os senhores. Obrigado, ministro, pela presença. As palavras de Vossa Excelência aqui na OAB e para a gente são de grande valia, por conta do conteúdo, da experiência de Vossa Excelência. E, enfim, é só agradecer pela presença. E quero que Vossa Excelência saiba também que a Rede de Governança Brasil conta com aliado aqui na OAB, 2, aliás, tanto a minha comissão, que é a Comissão de Direito Esportivo, quanto a Comissão de Compliance, presidida por meu amigo Inácio, tenham aliados aqui. Esse, eu acho que é só um primeiro passo para a gente formar essa parceria aí na condução de um assunto que é tão importante e em benefício de todos. Eu queria presentear Vossa Excelência com um livro que foi organizado por mim, por Dr. Maurício, que está aqui, que é um livro organizado por mim e por ele, que conta com vários autores da Espanha, Portugal, Peru, de outros países, e aqui do Brasil também, que é só um início de discussão desse tema tão palpitante, que é o compliance na área do esporte. Tá bom? Agradecendo, enfim, mais uma vez a Vossa Excelência, eu vou retornar a palavra ao Leonardo Andreotti para a gente continuar os debates. Tá bom? Léo, conduzir. Obrigado. Muito obrigado, Luciano. Eu vou me permitir, Luciano, eu adoro quebrar protocolos, mas quando eu quebro protocolo é dentro da regra de compliance, Inácio. Então, eu vou me permitir quebrar esse protocolo, considerando que um dos itens da pauta deste evento é justamente a inauguração do nosso Comitê de Governança no Esporte, que já foi tão bem ressaltado pelo ministro Nardes, né, durante a sua fala, de formalmente fazer essa declaração, né, de inauguração. Considerando que, dentre os 28, hoje, que tende a crescer, né, ministro, esse número, dentre os 28 comitês temáticos que nós temos na Rede de Governança Brasil, extraordinários, com tópicos, temas, setores, ambientes muito importantes para a nação, eu terei a grande oportunidade, a grande honra de coordenar o Comitê de Governança no Esporte, né, com ainda poucos membros,
mas membros muito capacitados que certamente vão contribuir nessa jornada. A exemplo dos que aqui estão, a doutora Roberta Codinhoto e o doutor Tamoio Macondes, né, que aqui está também. Dentre outros que, certamente, nesse movimento se agregarão à nossa associação e a esse propósito. Então, ministro Nardes e todos os presentes, diante dessa importância, diante desse contexto, né, diante de tudo aquilo que nós podemos fazer em termos de governança no esporte, né, e efetivamente a ideia do comitê é fazer uma interlocução entre os principais, ou todos, os atores do esporte, os stakeholders do esporte, os atletas, as entidades de administração, as entidades de prática desportivas, as ligas, todos os voluntários muito importantes no esporte, para tentar extrair disso um diagnóstico, tentar identificar, né, Roberta, as boas práticas nacionais e internacionais e tentar com isso, e evidentemente que nós estamos resumindo, viabilizar, né, algum contributo para essa governança esportiva e, portanto, esse contributo à sociedade brasileira. Eu acho que esse é o nosso papel. Então, diante da presença de Vossa Excelência, diante da presença do presidente da Rede de Governança Brasil, Dr. Flávio Feitosa, e diante da presença do presidente do Conselho de Administração, professor Luiz Antônio, eu gostaria de aproveitar o ensejo, Luciano Inácio, e declarar formalmente inaugurado o Comitê de Governança do Esporte, que certamente trará muitos bons frutos, muitos frutos positivos para o esporte brasileiro, de modo que eu peço, como simbolismo para o início desses trabalhos, uma salva de palmas de todos os senhores. E me permito, evidentemente, antes de dar prosseguimento ao debate, para finalizar, finalmente, o nosso conteúdo técnico, né, passar brevemente a palavra ao presidente Flávio Feitosa, para que possa, evidentemente, fechar esse contexto da inauguração do comitê de forma institucional, como presidente da nossa associação. Muito bem, doutor Andreotti, cumprimento a mesa, cumprimento a todos os participantes na pessoa do doutor Andreotti, que é um entusiasta da governança e agora do esporte. Eu confesso que o ministro Nardes colocou muito bem, falar em governança, de fato, algum tempo atrás, alguns anos atrás, aqui no país, era algo muito incipiente. E falar em governança no esporte, né, aí sim que o negócio era mais complicado. Mas eu tenho que mesmo sendo da fiel do corintiano, eu tenho que admitir que o São Paulo saiu na frente da governança. Alguns anos atrás, eu montando um material para dar aula, eu pesquisei no Google, né, exemplo de conselho de administração brasileiro. Adivinha o que apareceu? Um vídeo institucional do time São Paulo apresentando o seu conselho de administração. Estava lá o Raí, estava lá outras figuras. E, enfim, eu fiquei, não é possível, um esporte, um time brasileiro com conselho de administração, com um sistema de governança. E aí a nossa colega Roberta, de fato, né, saiu na frente em trazer essa temática. A rede de governança é um movimento cívico de lideranças públicas feita na base da vontade da gente transformar o país, né, ajudar a transformar o país. Somos todos voluntários, né, e a estrutura de entrega e resultados da rede é toda baseada em comitês. Né? Os comitês foram sendo formados com base nos temas mais prioritários para o país. Né? Assim como já foi colocado, a gente tem de indústria, saúde, e agora, finalmente, chegou tarde, né? Finalmente chegou a esse tema tão importante para o nosso país. Então, sem mais palavras, em nome da rede de governança, a gente primeiro agradece a OAB, sendo nossa anfitriã aqui e nossa parceira, já como colocado pelo doutor, e já agradecendo essa mobilização do doutor Andreotti, que é um entusiasta no tema, né, e dando esse kick-off nesse comitê,
que é mais um tema de relevante importância para o nosso país. E ele chegou em boa hora, porque, assim como colocou o nosso embaixador, o ministro Nada, a gente está formatando uma proposta de plano de governo que a gente vai levar para os presidenciáveis. Né? E esporte não poderia ficar de fora, em absoluto. Né? E a gente vai, então, levar essa proposta. Então, agradeço a todos a participação, agradeço ao OAB, agradeço ao comitê, ao doutor Andreotti, aos nossos membros aqui da Rede de Governança. Né? E, enfim, esporte agora é governança. Vamos em frente. Muito obrigado, presidente Flávio. E assim a gente pode retomar finalmente os trabalhos, né, nesse debate. Evidentemente, ministro Nardes, agradecendo muito a sua presença, né, e o prestígio da sua presença. Nós sabemos que o dia começou cedo hoje, então fique conosco até o final ou, por favor, esteja à vontade também para se liberar quando quiser. Efetivamente, falo aqui em nome do nosso querido presidente Luciano e do nosso querido presidente Inácio também. E, como a gente muda, né, a chave de um tema para o outro, nada melhor que mudar com uma polêmicazinha, para chamar a atenção, colocar aí uma faísca nesse tema do compliance, que começou muito bem com a Roberta, falando um pouco do programa de integridade, né, da viabilidade de se ter um programa de compliance no clube, e, posteriormente, com o nosso querido Inácio, tratando do tema numa perspectiva mais econômica, tratando da interlocução entre patrocinadores, os riscos de imagens, e você tem um cenário muito peculiar, né, dessa lógica desportiva, principalmente do ponto de vista econômico. E, nesse sentido, eu vou me dirigir ao nosso professor Loyola, trazendo, de certa forma, um tema que é polêmico, por sua própria natureza, mas que é fundamental, essencial para que nós possamos entender os limites de algumas ações dentro do contexto esportivo. A exemplo do controle, do monitoramento das redes sociais, por exemplo. Né? Nós falávamos isso antes mesmo da nossa atividade, e esse é um tema que não pode ficar de fora, né, professor? Esse limite, né, no monitoramento das redes sociais dos atletas, considerando que aquilo que o atleta faz em quadra ou em campo, na piscina, também reflete na imagem do clube e, posteriormente, nesse risco da imagem e atinge os patrocinadores. Como é que o senhor vê isso? Fique à vontade também para se manifestar dentro desse prazo de 5 minutos para a gente abordar essa temática tão importante. Obrigado, doutor Andreotti. Eu acho que essa questão que a gente vai levantar agora, ela permeia o esporte como um todo. Né? Quando a gente fala como esporte como um todo, como o doutor Rafael, que já saiu, ele falou todos os stakeholders, você tem não só o atleta, mas você tem o atleta, você tem o clube, você tem um patrocinador, você tem um torcedor, você tem uma paixão envolvida. E, quando se envolve paixão, às vezes você exacerba alguma coisa. Essa questão não vou colocar o controle, mas do monitoramento, talvez, das redes sociais que hoje todos temos. Há pouco passamos por um momento, sem entrar no mérito, a gente conta o milagre, mas não conta o santo. Passamos por uma situação no esporte do voleibol que as redes sociais se exacerbaram. Né? Então, um atleta, ele divulgou, ele comentou sobre uma questão de um gibi, de uma revistinha do Super-Homem, e aí o mundo praticamente acabou. Né? E aí a questão, até quando que pode se monitorar, pode se controlar, pode se ficar vigiando o atleta, e como é que ele vai se descaracterizar da pessoa como atleta e da pessoa física? Até onde entra o limite aí da sua manifestação como pessoa física e como atleta? Bom, quando você está se manifestando, quando você é um atleta, você tem por trás o clube, os patrocinadores e, obviamente, aquela torcida. Então, se você hoje tem uma camisa, e aí, Inácio, vou ser muito, né, ser flamenguista, eu sou vascaíno, e então, doutor Maurício também, então, nós estamos sós. Quando você tem uma camisa, né, ou o manto, como vocês gostam de falar, você tem um patrocinador. Então, em certa medida, você tem que medir aquilo que você fala, não só falar em público, mas colocar essa situação em rede social. Você pode até pensar diferente dos outros, não há problema nenhum. Mas quando você fala em nome
que hoje estamos em nome da OAB, da rede, fica difícil. Então, se você está vestindo uma camisa de um clube, independentemente do que seja, patrocinado por A, B ou C, você tem que ter cuidado. Você tem que ter muita malícia. Malícia no bom sentido. Por quê? Porque, primeiro, você está representando o clube e o patrocinador. E quem é que vê muito esporte? Quem é que vê muito futebol? Natação, voleibol, outros esportes, normalmente são crianças. São as crianças, assim como o ministro Nardes acabou de colocar, que a gente quer ter uma nação. Então, esta nação que a gente precisa ter, ministro, ela está permeada, obviamente, das crianças. Então, o futuro, o Brasil do futuro, ela já começou com as crianças, então a gente tem que ter essa situação do seguinte: eu posso falar tudo que eu quero? Dá para falar tudo que eu quero? Mas o clube também pode me monitorar? Eu vou pegar um exemplo fora do esporte. Os atores da mais renomada empresa de comunicação do Brasil, eles não podem se manifestar de vários assuntos por contrato. Por quê? Porque a empresa entende que ela não pode, aquele artista, ele não pode se manifestar por uma situação para ficar mais, vamos dizer assim, tranquilo, sem entrar em bola dividida. É assim com o esporte também? Eu defendo que sim. Posso estar errado? Posso estar errado. Mas é melhor para que o atleta não entre em determinadas situações. Para quê? Exatamente para preservar o clube, preservar os torcedores, preservar a sua nação vascaína, ou rubro-negra, ou são paulina, ou corintiana, mas para preservar também os seus patrocinadores. Porque do patrocínio ao clube, se não tiver os patrocinadores do clube, não teremos também o quê? O próprio esporte. Qual clube hoje no Brasil que vocês conhecem que se sustenta somente dos seus associados? Nenhum. E aí eu queria deixar aberta aqui essa colocação para a gente poder, de repente, fomentar isso para quem trabalha efetivamente na questão. Eu queria ver a doutora Roberta, já que o São Paulo Futebol Clube também tem essa questão, se você me permite, Andreotti, passar ela para a doutora Roberta debater isso com ela. Eu vou fazer o seguinte, eu vou já endereçar um questionamento para a doutora Roberta, e aí ela, dentro dessa resposta, já engloba também, né, essa importante questão, até porque nós estamos falando, de fato, de uma pluralidade de titulares de direitos, né, atletas, clubes, quais são os limites, e, evidentemente, que o sistema e o cenário precisa considerar toda essa peculiaridade. Só deixa eu fazer um registro, porque eu não citei todos os nossos coordenadores, e está aqui também a Caroline, que é responsável pela área de pessoas, né? Ela pode também trazer a sua participação, que é a nossa coordenadora nessa área. Tem o Henrique, também da área financeira, acho que está o Rogério Marinho, e a Elise, né? A nossa grande diretora aí de marketing. Então, desculpem, Flávio, que eu não citei os nossos voluntários importantes, além de todos os demais senhores que estão presentes. Mas eu gostei das colocações do Loyola, mas eu vou deixar a Clara Roberta continuar a falar primeiro, depois eu falo. Obrigado, ministro Nardes. E aí, Roberta, a questão, eu vou colocar uma questão muito objetiva, porque aí te dá tempo de englobar essa questão importante que foi levantada. Quando nós falamos em governança, um dos pilares importantíssimos, talvez um dos mais importantes, é a integridade, né? Tanto que nós temos que falar, e muito, sobre programas de integridade em clubes de futebol, em entidades de administração do desporto, e dentre outras tantas entidades, inclusive fora do desporto. Quais são, na sua opinião, e aí é muito objetivo mesmo, né, os temas mais relevantes dentro desse aspecto de integridade? Eu acho que eu preciso melhorar o meu time, né? Porque eu tô aqui me sentindo quase na zona do gol e todo mundo vindo para cima de mim. Excelentes colocações do Loyola. Acho que o ministro Nardes também trouxe essa provocação com relação ao tema
né, de governança que me remete sempre a comportamento, né, porque atrás de qualquer entidade nós temos pessoas agindo, e não são as entidades que agem por si só. Então, Loyola trouxe um tema comportamental, você trouxe o tema da integridade, que me remete a comportamento. Então, falando de temas de integridade, e um desses temas foi o que o Loyola nos trouxe, com relação à exposição de mídia. Então, hoje nós sabemos que a nossa vida está exposta, e seria muito, muito bom, né, se nós tivéssemos 2 eus, como Loyola disse. Então, o atleta tem a sua esfera atleta, ele sai dali, e ele troca de roupa, e ele está na esfera pessoal. Nós sabemos que isso não é possível, e nós carregamos consigo, então, a imagem daquilo que a gente representa. Então, hoje estou aqui falando sobre o programa de compliance do São Paulo, e eu carrego comigo a responsabilidade de fazer manifestações que sejam coerentes, né? Então, quando falamos de tema de integridade, Léo, no esporte, nós temos muito tema de conflito de interesses. Então, as entidades elas estavam acostumadas a tomar decisões com base em apadrinhamentos, com base em conhecidos, com base em relacionamentos e com base naquele meu melhor interesse, e não no melhor interesse aí do clube, que é a falta que a governança faz, né? Então, quando eu tomo decisões isoladas, sem critérios e sem transparência, eu acabo tomando decisões pensando aí no interesse de poucos e não no interesse da entidade como um todo. Então, essa construção ela é muito necessária. Nós temos também os temas de fraudes financeiras. O próprio ministro endereçou alguns temas nesse sentido. Então, entidades que, infelizmente, foram saqueadas, né, por anos pelos seus dirigentes, e, infelizmente, não havia esse processo de trocas. Então, aquela pessoa se perpetuava ali no poder, fazendo com que aquela entidade funcionasse aí para seu próprio financiamento. Nós temos o tema da corrupção privada, que é um tema que precisamos seriamente discutir e avançar, né, nessa agenda, para que seja tipificado como crime. Então, nós sabemos que muitas das entidades agiram aí. Recentemente tivemos um escândalo envolvendo aí a Austrália, que confessou pagar pela compra de votos para a escolha de sede, né? Então, nós sabemos que isso é uma realidade. Nós temos o tema de assédio, e nós vimos lamentáveis exemplos recentemente. Então, nós temos aí tanto casos emblemáticos envolvendo ginastas, quanto o que acontece aí dentro de campo também. Manipulação de resultados. Então, nós sabemos também que entidades que têm interesse, né, nesses resultados acabam comprando essas pessoas envolvidas em jogos e tudo mais. Então, esse fator humano, né, eu sempre digo isso, e falo muito isso, que por trás, né, de todas as decisões a gente tem o fator humano. Bom senso não é padrão, então aquilo que é correto para alguns não é correto para outro. Esse fator humano ele precisa ser educado, porque é justamente através desse processo de educação das pessoas que estão liderando essas instituições, através dessas ferramentas, né, e o tema que Loyola trouxe é muito importante, porque a pessoa precisa saber que ela age em nome de. Né? Então, quando eu sou contratado para alguma entidade, eu sou contratada para agir no melhor interesse dela, e não no meu melhor interesse. Então, quando a gente tem essa educação, essa cultura, né, fica mais fácil. Então, sim, eu acredito que é possível refletirmos com relação às manifestações que se toma quando se é uma pessoa pública. Atletas geralmente são públicos, eles têm seguidores, eles têm crianças que os acompanham. Então, quando eu disse lá no começo da minha fala hoje que o esporte e o compliance no esporte é tão importante por causa disso, porque somos, como entidades esportivas, somos geradores de maus exemplos, mas podemos ser geradores de bons exemplos, né? Então, a gente viu como o fair play, por exemplo, ele exerce esse encanto. Se nós pudéssemos usar o esporte, então, para fazer essa mudança de chave, para construir a cultura de integridade que a gente tanto quer.
Muito obrigado, Roberta. E aí, professor Loyola, respondido? Debate acalorado, no bom sentido, evidentemente, com muito conteúdo, né, muitos elementos importantes para a nossa consideração. O que eu vou permitir fazer aqui agora é o seguinte, passar para a final rodada, porque eu vi, Inácio, que funcionou bem a tabelinha ali, o pessoal do lado de lá, eles fazem uma panela, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer uma última rodada, vou te passar uma pergunta, fazendo um gancho com o que a Roberta acabou de falar, e passo uma pergunta mais ou menos parecida ali para os dois, para que a gente possa concluir essa fase de conteúdo técnico do nosso debate. Para você, Inácio, considerando o papel do esporte, né, os bons exemplos, os maus exemplos, aquilo que o esporte pode propiciar para a sociedade, o esporte sendo utilizado como uma ferramenta de transformação social, o esporte sendo utilizado como uma ferramenta de soft power, né, que paralisa guerras. Enfim, o esporte é extraordinário, isso, evidentemente, fica um discurso bastante batido, porque todos nós sabemos que o esporte é extraordinário. Mas eu queria saber de você, e aí de uma forma muito mais específica, se essa função social do esporte, essa parte positiva do esporte, que pode ser arraigado para o âmbito social, ele pode, de certa forma, ser mais destacado, demonstrado, quando você tem ferramentas de compliance para isso. Como é que você vê essa situação? Não sei se eu me fiz claro, mas, basicamente, essa é a pergunta para você. Excelente pergunta, doutor Andreotti. Queria destacar aqui um tema que chama a atenção da minha amiga Roberta para levar para o São Paulo, e tenho certeza que ela já levou. Porque hoje, quando a gente fala de compliance, nós não podemos deixar de falar de ESG, Environmental, Social and Governance, que é o acrônimo de Ambiental, Social e Governança em inglês. Num resumo breve, Kofi Annan, em 2004, mais ou menos, ele chamou 50 presidentes das maiores instituições financeiras do mundo e exortou que essas instituições tivessem o foco para a sustentabilidade, para a perenidade de todas essas corporações e fizessem investimentos. E veio daí o Pacto Global, né, de que o tema é Who Cares Wins, ganha quem se importa. Então, nós temos esses pilares do social, ambiental e governança. E o compliance, ele tem olhos para isso, o profissional de compliance ele tem que estar conectado com isso, e por isso, ministro, já aproveito para agradecer que o senhor esteve aqui virtualmente em 9 de dezembro, naquele evento que nós fazemos, junto com o Loyola, à época, nosso secretário-geral do Dia Internacional de Combate à Corrupção. A gente sempre trata disso, mas até um ano passado, a nossa comissão era tão somente comissão de compliance da OABDF. Hoje ela é comissão de compliance, governança corporativa e ESG. Porque nenhuma corporação, nem os times de futebol, ninguém pode estar desconectado desse tema. E eu enxergo que todas as corporações e as empresas linkadas com o esporte, elas têm um poder de transformação muito grande por intermédio da pauta ESG, porque ela pode trazer recursos e atingir todos os stakeholders, os patrocinadores, os torcedores de time de futebol, por intermédio de políticas. E as políticas são inúmeras. A ONU tem, dessas 10, ela tem 17 ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com o objetivo até que 2030 eles sejam atendidos, e eles são desdobrados em 169 metas. Eu tenho uma certeza mais do que absoluta que os times de futebol podem ter programas sociais que podem educar torcedores para parar com aquela história de jogar banana em atleta negro, imitar macaco, de confusão, de briga, trazer uma questão de transmitir para todos os torcedores de todos os times a questão da integridade dentro desse projeto maravilhoso, ministro, da Rede Governança Brasil. Por que não parte dos recursos que ingressem nesses times de futebol, de vôlei, de qualquer outra atividade esportiva, não sejam destinados para encher o torcedor do São Paulo, do Corinthians, do Flamengo, do Vasco, de orgulho de ser íntegro, de ser ético, e trazer para as escolinhas de futebol todos esses projetos. Tudo isso passa pela mão do profissional de compliance, tudo isso passa pela mão de uma pauta dessas 3 letrinhas, ESG.
Então, é essa consideração que eu queria fazer, e todos aqui, tem vários profissionais que trabalham diretamente com o direito esportivo. Isso é um tema muito caro e um fator de transformação social, porque nós, hoje, eu trouxe um dado aqui, uma pesquisa da Morgan Stanley, eu não consegui anotar exatamente o ano, ela pesquisou 3 mil fundos de investimento nos Estados Unidos, 3 fundos de investimentos estadunidenses, e ela chegou à conclusão que cada $3 investidos hoje por esses fundos, só vai para empresas focadas na pauta ESG. O maior fundo de investimentos do mundo, doutor Andreotti, o BlackRock, ele só investe em empresas com pauta ESG, ou SG, ou ambiental, social e governança. Eu conheço muitos jovens, depois daquele episódio, e eu vou falar porque está na mídia, né, não é nenhuma... o Carrefour teve aquele episódio que um cidadão negro foi espancado até a morte. Eu conheço muitos jovens que hoje, em número, em quantidade de pessoas, são os maiores investidores das bolsas, porém, os recursos pela juventude, né, o que eles alcançaram na vida, os recursos são pequenos ainda. Eles não compram mais no Carrefour. Vários outros jovens não compram mais na Zara porque existiu uma política de discriminação racial. Isso está tudo dentro das ODS aqui. Então, o desenvolvimento sustentável, a perenidade das corporações, aqui na nossa OAB nós vamos ter várias políticas, já temos equiparação, nós somos uma gestão desde a vez passada, metade homens, metade mulheres, 30% de negros. Tudo isso está conectado com esse tema que eu estou falando aqui, ESG. E por que não no futebol? E por que não a gente trazer a paixão do torcedor para a ética e integridade? Acho que eu estourei meu tempo, meu mediador. Obrigado. Deixa eu complementar aí. Por favor, ministro. Gostei da fala do Inácio, do Loyola, enfim, de todos, Roberta. E estou vendo aqui o livro Compliance no Desporto, queria cumprimentar o Luciano aqui pela organização e também o Maurício, que está na mesa, né? Compliance no Desporto, falou-se também em integridade, né? Agora, o que eu tenho aprendido no longo do tempo, que para a gente poder ter compliance e integridade, e ter alguns princípios que são fundamentais para a gente mudar a cultura do país, nós temos que ter a palavra-chave, que é exatamente o que o Inácio falou, a da governança como um tema central. O social é importante, e se tu conseguir fazer essa representação, como ele acaba de falar, de 30% de cada segmento da sociedade, a gente consegue ter uma representatividade mais democrática e mais equilibrada. Mas, para tudo isso acontecer, se você não começa com um projeto de governança, você não consegue chegar a esse denominador por longo tempo, porque você, não utilizando as ferramentas da governança, a integridade desaparece no longo do tempo. Se você não utiliza as ferramentas da governança, a compliance deixa de acontecer porque você não tem um planejamento estratégico para atingir esses objetivos. Então, o que eu quero dizer é que a governança ela está inserida no ESG, ela está inserida no relacionamento das pessoas, como ela está inserida com os stakeholders e também com o conjunto da sociedade. Se a gente quiser entregar resultado para a sociedade que crie um equilíbrio e satisfação, você tem que usar os 10 passos da governança, que é aquilo que a Roberta colocou, ou seja, escolher pessoas com uma avaliação, e por isso que nós criamos lá no tribunal, fui eu que propus a criação dos indicadores e criar os 10 passos para a boa governança, para que você possa tomar decisões na base da meritocracia, né? Não que tu vai desconhecer as capacidades que cada pessoa tem, cada talento tem, mas a meritocracia te dá uma condição de escolha mais razoável, mais eficiente. Então, tudo isso que nós colocamos, gostei muito, Inácio, se nós pudéssemos colocar... Eu essa semana fui procurado por um amigo que me convidou a fazer uma palestra para português. Fazia tempo que eu não via falar da portuguesa do esporte, que eles querem implantar compliance, querem implantar governança. E se eu me dispunha a ir lá fazer uma palestra nessa área de esporte. Eu, como joguei futebol, fui presidente de time de futebol, já sofri ser dirigente de time de futebol, é uma tragédia, né? Porque você não ter recursos, não ter condições e dirigir time de futebol, realmente é uma grande aventura, mas eu já passei por isso. Eu era jovem, aceitei, aprendi.
E agora, mais madura, eu posso dizer que a governança ela está inserida em todo esse conjunto de ações. Hoje até eu recebi um município lá do Rio Grande do Sul, umas lideranças do Rio Grande do Sul, que vieram me trazer da importância da ouvidoria. Daí eu escutei atentamente os técnicos especialistas em ouvidoria, né? Aí eu fiquei pensando, será que ouvidoria ela vai acontecer se não tiver uma boa estratégia na prefeitura de ouvir o que as pessoas estão dizendo e direcionar as ferramentas para resolver os assuntos se não tiver um bom conjunto de compliance, de integridade ou da governança como um todo, não vai resolver aquilo que o cidadão se queixa. Tu tem que dar vazão e encontrar solução. Tu tem que fazer políticas preventivas e não somente punitivas. Se nós conseguirmos fazer isso que o Inácio falou, no conjunto da sociedade, de trabalharmos a questão de popularizar, seja com um time de futebol, e de mudar o comportamento. Eu já assisti, eu morei um tempo na Europa, joguei lá na Europa, inclusive futebol. É uma coisa diferente totalmente o comportamento de um suíço no estádio que de um brasileiro, né? É um comportamento, uma cultura totalmente diferente. Então, eu acho que isso faz parte de um desafio. Na verdade, é um desafio para todos nós. Nós estamos começando, e eu fico muito feliz de estar nessa mesa aqui, com pessoas brilhantes que conseguem enxergar o conjunto, a visão macro de que a gente precisa fazer para mudar a sociedade. Porque o status quo era esse. Eu fiz campanhas, o status quo é ajudar o empresário, depois tu tem que ajudar o empresário. Aí há todo um status quo que estava presente na sociedade brasileira. Alguns são contra o fundo, mas o fundo, pelo menos, limita que tem um valor lá e que não vai ter um envolvimento maior de corrupção. As pessoas que são contra o fundo, criticam o fundo, mas, pelo menos, nós deixamos uma transparência naquele fundo, e tem que ter a transparência do fundo, para que os recursos sejam aplicados de forma mais adequada e haja um equilíbrio. Apesar de que quem está no parlamento hoje tem uma vantagem muito grande para quem não está, né? Como fazer com que as pessoas possam contribuir. Agora, essa é uma discussão muito ampla, que é a época do eleitoral. Agora não dá para a gente aprofundar muito, até porque eu não posso mais torcer para lado nenhum. Apesar de ter sido político, eu tive que renunciar a mandato, foi o momento mais difícil da minha vida. Mas, complementando só o que os demais falaram, então, tudo envolve a chamada governança. O ESG, eu acho que vem num grande momento a discussão, tanto para o desenvolvimento sustentável, como também para o conjunto de ações, tanto de compliance, integridade, governança, ouvidoria, tudo isso se complementa com os stakeholders e com o conjunto de ações que nós temos que desenvolver. Por isso, parabéns a todos que se manifestaram. Eu fico muito feliz, não vou poder continuar, porque amanhã eu tenho uma sessão duríssima e não li os processos de amanhã ainda. Então, vou ter que dar uma olhada ainda hoje à noite nos processos de amanhã. Amanhã devemos botar lá uns 150, 200 processos no plenário do parlamento. E como eu viajei de madrugada, eu peço permissão aí para o meu amigo André Otis para ele poder me retirar, porque foi uma jornada dura hoje, mas fiquei muito feliz de estar aqui com vocês e de receber contribuições e sabedoria e conhecimento dessa capacidade intelectual que tanto os integrantes da rede, como aqui na OAB, a gente consegue buscar e aprender com vocês. Muito obrigado, um abraço a todos e uma boa continuidade da reunião. Obrigado, ministro. Obrigado. A presidência, quem sabe ser o nosso próximo candidato. Já assumiu a cadeira. Você pode ser o nosso próximo candidato. Muito obrigado, ministro Nardes. E a gente passa, portanto, ao questionamento derradeiro, para que a gente possa finalmente chegar à parte final desse evento magnífico, né, Luciano, que nós todos conseguimos aqui organizar. E para passar finalmente, né, ao encerramento, eu vou direcionar um questionamento ao professor Loyola e que depois já passa a palavra diretamente à nossa querida Roberta,
e vem nos seguintes termos, né? Nós falamos de integridade, nós falamos de função social, nós falamos de ESG, e tem algo que é inerente à nossa atividade, né? Que é o risco. E algo que também é bastante possível de acontecer, que são as crises, né? Isso não é diferente no ambiente esportivo. Dentro desse contexto, professor Loyola, como é que o gerenciamento desses riscos podem prevenir, né, ou até mesmo solucionar essas crises que são instaladas, né? E, posteriormente, para a doutora Roberta, como é que a gente pode endereçar, quais são as fórmulas, um pouco disso, Roberta, como é que a gente pode endereçar os riscos, o que fazer com isso? Eu acho que vai ficar esse questionamento bem prático e também bem importante para a gente fechar, finalmente, essa mesa de debates. Então, professor Loyola, tem a palavra. Vamos começar com uma questão básica, né, Andreotti? Risco zero não existe. Então, o risco sempre vai ter. Mas eu vou me socorrer do ministro Nardes, que acabou de sair, e ele falou uma coisa muito básica: prevenção. Você quer... e sem entrar na questão de doutrina, sem entrar na questão de metodologia, de como você vai gerenciar risco, como você vai mapear risco, mas a questão no esporte eu entendo que é uma prevenção. No caso, como já foi citado aqui, questão de assédio, questões que envolvam fair play, aposta, você tem que prevenir, né? Questão que tem, como o ministro colocou, o legado que foi investido no dinheiro público e que, no final das contas, as coisas não aconteceram. É prevenção. Não adianta querer prevenir, não adianta a gente querer se cercar de várias questões, de vários mapeamentos, de vários gerenciamentos de risco, você não prevenir. No caso específico, vamos dar 2 exemplos. O exemplo que eu citei do voleibol, do que aconteceu, talvez, e aí, levantando a lebre de novo, se as empresas, se o clube tivesse monitorando, ou pelo menos dando uma olhada eventual no que o atleta estava colocando nas redes sociais, estava postando nas redes sociais, talvez pudesse ter alguma situação um pouco menos desastrosa, porque foi um desastre para todo mundo. Ele foi demitido, foi feita uma exposição desnecessária negativa das 2 maiores patrocinadoras do clube, o clube ficou ressentido. Precisava disso? Não precisava. No caso, como a doutora Roberta colocou, de assédio, vamos colocar na natação também a questão da prevenção, ou até na área da ginástica, que tinha o quê? Os treinadores fazendo assédio, seja com nadadores ou com atletas de ginástica olímpica. Você tem que ter a prevenção. E a prevenção não é bater na porta do atleta, perguntar se está acontecendo alguma coisa, ou bater na porta do treinador, o que está acontecendo. A parte de prevenção, penso eu, na questão do esporte, ela é multidisciplinar, assim como a área de compliance ela é. Tem que ser multidisciplinar. Você vai utilizar pedagogos, psicólogos, psicoterapeutas, outros atletas, palestras, para quê? Para demonstrar o que já aconteceu e que aquela situação ela não aconteça. E assim, com a prevenção, e de novo, né, sem entrar no mérito da questão de gerenciamento de risco, então de mapeamento de risco, você pode ter uma situação muito mais palatável, Andreotti, e conseguir essa situação que ela decorra com mais facilidade. Obrigada, Loyola, sempre trazendo aí elementos que acabam me ajudando bastante na colocação. Mas eu vou me permitir voltar no que o Inácio trouxe para poder construir essa questão das iniciativas. Sim, Inácio, nós já pensamos em ESG.
Quando foi um dos pedidos que eu fiz para o São Paulo também, que eu pudesse construir o programa de acordo com as melhores práticas. Então, a minha sugestão foi que nós abordássemos o ASG. Então, a gente tem que trabalhar muito na linguagem, né, na customização da linguagem também. Já estou falando de compliance, que o pessoal já não sabe se é de comer ou de passar no cabelo, aí você traz ESG, que as pessoas também não sabem o que se trata, então a gente precisa tentar baixar isso, né, para um universo mais conhecido. Então, o que nós construímos, e aí já junta com essa questão, né, de como você endereça os riscos, é que nós fizemos o programa de integridade com 3 grandes pilares. Então, o A, que é o tricolor consciente, que eu chamo que é a frente ambiental, o S, o jogando pela ética, que é a minha frente social, e o G, que é a frente do compliance, da governança, e nós temos aí o fazer o certo, porque o certo é certo. Então, essa é a nossa construção dos 3 grandes pilares. E para que isso tudo funcione, né, e justamente são as ferramentas para que eu enderece quais são os riscos de integridade, eu preciso de um processo contínuo de educação, de comunicação, de treinamento. Então, através cada um desses pilares já conectados com o ODS, então já fiz as conexões de cada ODS, né, cada Objetivo de Desenvolvimento Sustentável que contempla cada frente. Nós vamos ter iniciativas específicas de educação e treinamento em cada frente, justamente para que eu possa endereçar esses riscos, né? A questão de riscos, e por isso que o treinamento e a comunicação eles são tão importantes, é porque as pessoas não conhecem, né? Então, eu costumo usar nos meus slides referências a um iceberg, porque eu digo, aqui são os riscos que vocês veem. Eles acham que é risco financeiro, risco de perder o jogo. Não é só isso, né? Mas ali embaixo da água tem todo aquele risco que desconhece. E eu comecei a usar outra forma de explicar, porque aquilo que eu não conheço, né, eu não sei que eu preciso combater. Então, eu preciso fazer esse processo de educação para que os gestores conheçam. Então, eu digo que a bola cruzar a linha do gol é materialização do risco. Então, tudo que eu tenho que fazer antes para que isso não aconteça. Então, você começa a fazer um processo de educação desses gestores, que muitas vezes a materialização do risco não chega ao conhecimento da gestão. Tá? Então, até fica aqui sempre o convite para que a gente cascateie para os níveis mais baixos de qualquer organização essa abordagem da construção do mapeamento de riscos, porque a gente fica na esfera, e muitos profissionais, infelizmente, fazem só numa alta esfera ali de gestão, e eu não consigo enxergar aquilo que é ocultado propositadamente dos gestores, porque os colaboradores tentam resolver de alguma forma, né? Então, a gente precisa, para endereçar isso, esse processo muito grande de educação, treinamento. Quem já me ouviu falar, peço desculpas, porque eu falo sempre isso, né? Já está virando o chavão da Roberta. E é uma metodologia que eu uso. Eu preciso trazer para a consciência, eu preciso fazer esse processo de conscientização, que é trazer a informação para a consciência. Só que eu preciso sensibilizar. Cada um sente a dor de um jeito, né? O futebol ele tem o lado de perder o jogo, perder recursos. Então, gente, se eu tenho um ralo aberto dentro da organização, eu não tenho recurso para contratar bons jogadores, aí mexe, né, na sensibilização. Então, você precisa fazer essa construção até de uma certa forma lúdica. E ter ferramentas, eu preciso ter canais, ouvidoria, o ministro trouxe, eu preciso ter canal de denúncia, eu preciso ter diretrizes, as pessoas precisam saber como agir. Né, como eu disse, o bom senso não é padrão, se cada um tentar agir da forma que bem entende. A gente tem, imagina, vocês já viram aquelas cenas de crianças jogando futebol, os despreparados, né, que corre todas as crianças para a mesma direção da bola. Precisa ter estratégia. Então, a estratégia são as diretrizes, né? Então, esse conjunto de iniciativas, Léo, que compõem, então, a formação do programa e que podem nos ajudar a combater esses riscos de integridade, né? Então, esse conjunto é importantíssimo para fazer o que eu chamo, né, de criação de cultura. Porque se a gente não cria cultura, a gente fica enxugando gelo, né? Então, se eu só trabalhar na punição, eu só fico enxugando gelo, porque é só tirar a câmera de cima da pessoa que ela volta a fazer de como ela fazia antes, porque ela não está mais sendo vigiada. Então, eu preciso fazer essa transformação cultural. Muito bom, muito obrigado, Roberta. Eu quero parabenizar, né, o Inácio, a Roberta, o Loyola, o ministro Nades,
pelas brilhantes explanações, muito claras, com muito conteúdo, dizer que vocês foram realmente fantásticos, o que acaba facilitando o trabalho do mediador, né, do moderador. Trabalho esse que exerci aqui, nesse momento, com muita honra, Luciano, agradecendo, portanto, né, aproveitando a oportunidade, o seu convite, o convite que foi formulado para que nós pudéssemos estar aqui também na noite de hoje. Então, eu quero, além de agradecer, parabenizar a organização do evento, agradecer aqueles que estavam, né, e que estão conosco aqui presencialmente e também virtualmente na transmissão, e devolver a palavra à presidência da mesa, ao nosso presidente da Comissão de Direito Esportivo, doutor Luciano, para que ele possa proceder finalmente ao encerramento. Não sem antes, mais uma vez, agradecer a honra do convite e, evidentemente, me colocar sempre à disposição para os trabalhos da comissão. Obrigado, Léo. Eu cometi uma falha no começo de não saudar o pessoal de casa, que está acompanhando a gente pelo YouTube. Eu já soube que é bastante gente. Então, vai minha saudação a vocês aí que estão no conforto de suas casas, né? Ouvindo e, enfim, e sorvendo desse conteúdo tão maravilhoso que foi essa palestra. Eu tenho alguns recados para dar, mas muito rápidos. O primeiro é que eu queria agradecer à Comissão de Direito Esportivo e à Comissão de Compliance, na pessoa do Inácio. Mas na Comissão de Direito Esportivo, eu queria agradecer em nome de uma pessoa que foi muito importante para a realização desse evento, que foi o Lucas Barbosa, que ele é meu secretário adjunto e me ajudou assim com afinco na produção desse evento aqui. Obrigado, Lucas. Viu? Obrigado. Eu queria dizer também, agradecer também o pessoal da OAB, o staff da OAB, o pessoal incrível aqui, né? Dá todo o apoio para a gente, o pessoal da técnica aí em cima, viu? Está lá o câmera ali dando um joinha. Obrigado, meu amigo. E agradecer, evidentemente, ao Délio, né, por disponibilizar esse espaço, né, para a gente, um espaço de debate tão importante. Eu estou nessa casa não como advogado, mas eu estou nessa casa, frequentando essa casa desde o primeiro dia que eu peguei minha carteira da OAB. Eu não saio daqui, estou sempre aqui, porque eu acho que isso aqui é um ambiente democrático de excelência. Né? A gente está aqui, enfim, para discutir os temas importantes da vida, da sociedade, enfim, a OAB serve também a isso. Queria, ao final, dizer que o próximo evento nosso, que a gente já está organizando, e aí eu vou combinar com a minha comissão, é um evento sobre a aposta esportiva, que foi um assunto que foi comentado aqui por alguns. Acho que o Inácio falou, a Roberta certamente falou também. Estava prometido para hoje, dia 10, que o governo ia soltar a regulamentação das apostas esportivas. Eu estou aqui sem querer olhar o Twitter para saber se foi ou não foi. Né? Vou fazer isso daqui a pouco. Mas até a hora que tinha começado aqui não tinha saído nada. Mas estava prometido para hoje, isso está atrasado, né? A lei é do governo Temer ainda, foi um dos últimos atos do governo Temer. Tinha 2 anos para ser regulamentado e até hoje não foi. Né? Estamos chegando já ao final do governo Bolsonaro. Mas, antes de finalizar, eu queria passar a palavra para saudação final a 2 pessoas que estão caladinhas aí, mas que certamente têm muito a contribuir, e aí não contribuíram até agora, mas pelo menos com a saudação, que é a doutora Adriane Silveira Racing, para a saudação final, e o doutor Maurício Corrêa da Veiga, meu amigo, meu sócio e coautor do livro. E, antes de passar, os certificados estão aqui, eu vou passar a mão de vocês, tá bom? Obrigado a todos. Doutora Adriane. Boa noite a todos e todas aqui presentes pela YouTube também. Queria agradecer o convite da Comissão de Direito Esportivo, na pessoa do presidente Luciano. Agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês, aprendendo. Estou aqui com ilustres colegas de profissão e professores, né, verdadeiros professores. Já tinha tido a oportunidade de ouvir o Leonardo Andreotti sobre o assunto, a Roberta também. Foi incrível ter a sensibilidade e a generosidade de vocês de compartilharem com a gente essa noite. E, com certeza, a gente tem muita coisa, um caminho muito extenso a trilhar. E a Justiça Desportiva, pelo qual posso falar aqui neste momento, também tem muito a aprender, e a gente pode ter certeza que a gente vai estar colado em vocês para poder aprimorar cada vez mais
E muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Obrigado, Adriane. Maurício. Boa noite a todos. De forma muito rápida, de forma muito célere, até porque já estão todos cansados nessa noite de terça-feira, mas também, sem dúvida nenhuma, tenho certeza que extasiados diante de tanto conteúdo que foi passado hoje de uma forma tão objetiva, tão clara, mas, ao mesmo tempo, ali com muita profundidade. Então, agradeço aqui à Ordem dos Advogados do Brasil, faço na pessoa do presidente da Comissão de Direito Desportivo, Luciano Andrade Pinheiro, que é uma alegria muito grande, Luciano, para mim, poder ver a comissão em tão boas mãos. Uma comissão que tem um carinho muito grande, né, presidi durante 6 anos, e uma forma ali de podermos debater todos os assuntos ligados ao desporto, ao direito desportivo e ao esporte brasileiro. E muitos membros que hoje aqui estão, que foram membros da comissão em várias gestões. E faço aqui questão de cumprimentar a doutora Adriane, o meu amigo Inácio, Léo Andreotti, Luciano, Roberta, Loyola. Que alegria ter ouvido vocês, aprendi muito. E o Brasil está vivendo um momento talvez único e ímpar. A partir do momento que entra no nosso ordenamento jurídico a Lei 14.193 de 2021, que institui a Sociedade Anônima do Futebol, essas questões relacionadas à governança, à integridade, à adequação, elas passam praticamente a serem compulsórias. E esse era o grande desafio do legislador, desde a Constituição de 1988. Porque nós temos o artigo 217 da Constituição Federal, que assegura a autonomia das entidades de prática desportiva e a autonomia dos dirigentes desportivos. Então, você não pode obrigar um clube de futebol que esteja sob modelo associativo a se transformar em empresa. Esse foi sempre o desafio. A Lei Zico veio assim, a Lei Pelé, em 1998, veio com essa obrigação, mas que rapidamente caiu e passou a ser facultativo. Quais clubes aderiram ao modelo empresa? Pouquíssimos. Então, hoje nós temos uma legislação que estimula e incentiva, através de benefícios fiscais, a adoção de um modelo de sociedade anônima. Modelo de sociedade anônima que, obrigatoriamente, você tem que cumprir requisitos e regras de governança e de integridade. Temos aqui, a Roberta, de uma forma muito clara, trouxe o seu exemplo prático. O São Paulo é um clube diferenciado, é um clube que está à frente, mesmo sem ser clube-empresa, adota esses procedimentos. Tive o orgulho e a honra de advogar na parte trabalhista para o São Paulo durante 4 anos, e, de fato, é um clube diferenciado. Agora, nós temos mais 890 clubes no Brasil que precisam desses modelos, dessas práticas de governança, até mesmo para que possam atrair investidores. E os investidores impõem como condição exatamente, olha, vou patrocinar esse clube, mas, para isso, precisamos de um conselho íntegro, precisamos que o clube adote regras e sistemas de governança. Então, esse talvez seja o caminho, e o próprio legislador fez com que, então, tivéssemos aí a oportunidade de uma mudança de paradigma nesse sentido. Então, aprendi aqui muito com vocês hoje, e, sem dúvida nenhuma, o desporto no Brasil passa por um momento de uma transformação muito grande, até porque a lei traz também regimes de incompatibilidades. Então, aquele dirigente que é dirigente do clube, ele está proibido de participar da gestão da sociedade anônima. E essas regras que vocês tanto mencionaram aqui agora, efetivamente, podem ser, finalmente, implementadas no desporto. Muito obrigado pela aula de vocês, obrigado pela palavra, um abraço a todos, inclusive a todos aqueles que nos assistem de forma telepresencial. Boa noite a todos. Obrigado, Roberto, obrigado a todo mundo.